A presença na mesa do Altair, que é um dos coordenadores do curso, e ao Dr. Camilo Onoda Caldas, também um dos coordenadores do curso, e principalmente a presença do professor Alisson, que veio nos agraciar com a aula inaugural do curso de Direito Eleitoral. Só queria fazer alguns esclarecimentos em relação à frequência do curso. Os certificados eles são distribuídos no último dia de aula para todos aqueles que frequentaram pelo menos 75% das aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à frequência, à inscrição, ou qualquer outro procedimento, vocês podem falar comigo, eu vou estar acompanhando todas as aulas do curso, ou com os dos coordenadores que também vão estar aqui, tá? Sejam bem-vindos, obrigada. Camilo, você deseja falar algumas palavras? Acho que agora sim, né? Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que se interessaram por esse curso, aqui organizado pela Escola de Parlamento. Como disse a Carolina, eu sou um dos coordenadores desse curso, professor Camilo Onoda Caldas. Gostaria de cumprimentar a diretora da Escola de Parlamento, a Carolina, o Altair, que juntamente comigo organizou e realiza a coordenação desse curso. E brevemente gostaria de fazer a apresentação daquele que será o nosso professor nessa aula magna, iniciando o nosso curso. Como bem destacou o professor Cristi Pato, que é o diretor da Escola do Parlamento, o propósito desse curso é tratar sobre temas ligados ao direito eleitoral. E na área de direito nós sabemos que há uma clássica divisão na qual nós temos o campo da dogmática jurídica e da técnica jurídica e o campo da zetética jurídica, a reflexão sobre os fundamentos do direito. Não tenho a menor dúvida que na ocasião de hoje nós poderemos assistir por meio da aula do professor Alisson Mascaro uma apresentação justamente a respeito dessa reflexão mais ampla e necessária a respeito do direito eleitoral. Portanto, nós teremos aqui um conjunto de aulas, alguns para tratar de temas mais técnicos e específicos, a questão de prestação de contas, questão da propaganda eleitoral, mas como bem foi destacado no primeiro dia do nosso curso, nosso propósito também é fazer uma reflexão mais geral a respeito do próprio funcionamento das instituições e das eleições, e sem dúvida nenhuma a palestra de hoje ela vai contemplar essa perspectiva e, portanto, abrir a possibilidade de nós pensarmos a dinâmica e o funcionamento das instituições, do judiciário, do direito e mais especificamente do direito eleitoral. O nosso palestrante, professor Alisson Mascaro, deve ser conhecido da maior parte do público. O professor Alisson Mascaro, ele é professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor também da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é doutor em Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, instituição pela qual também tem o título de livre docente. O professor Alisson Mascaro é autor de um livro, de vários livros, mas de um livro importante em particular, que é Estado e Forma Política, um livro que, inclusive, é bastante útil para aqueles que se interessam pelo tema do atual curso, da atual palestra, Estado e Forma Política. E o professor Alisson é conhecido nacionalmente e internacionalmente pelas suas palestras, pelas suas conferências. Já deve ter chegado na casa do milhar já a essa altura, apesar da juventude, já deve ter chegado na casa do milhar as conferências, palestras e aulas que ele tem proferido. Portanto, nós temos aqui diante de nós o grande pensador da filosofia do direito, que vai poder, sem dúvida nenhuma, contribuir para as nossas reflexões nesse curso aqui organizado. Portanto, pediria a todos uma salva de palmas para o nosso palestrante e que iniciará a conferência. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento para abrir as reflexões deste curso de Direito Eleitoral da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, em conjunto com o Sindilex e o seu presidente,
Marcos Alci Brito de Oliveira, eu cumprimento e cumprimento também a todos e a todas presentes aqui nesta ocasião. Faço uma saudação a todos os organizadores deste curso e também quero cumprimentar ao professor Camilo Noda Caldas, que me antecedeu aqui nesta fala. Tanto o professor Camilo Caldas quanto o Marcos Alci Brito de Oliveira foram meus alunos e foram meus orientandos de mestrado e doutorado, e são também intelectuais do direito de alta monta, e para mim é uma alegria ver gerações surgindo, pessoas refletindo a respeito das questões do direito na sociedade, bem como estes que aqui tenho como meus alunos de muito tempo, eu recebo a tantos outros nesta ocasião, e desde já fico à disposição de todos e todas para esta trajetória de reflexões e avanços na vida jurídica, política, acadêmica e social. Minhas pesadas e meus pesados, eu quero neste momento começar esta reflexão sobre o direito eleitoral, ensinando a todos de início que aquilo que para nós, no século XXI, desde o século XX, é algo bastante comum, é algo que praticamente todas e todos tomam à mão como sendo uma obviedade, em toda a história da humanidade não o foi, e este é um fenômeno muito recente de nossa sociabilidade, de nossos tempos. Falarmos em direito eleitoral é algo muito jovem em termos de experiência histórica. Ninguém, até o século XIX, falaria a expressão direito eleitoral. No máximo, as pessoas falariam eleições. E há uma diferença enorme entre eleições e direito eleitoral. Esta Câmara Municipal de São Paulo, onde estamos, não exatamente nesse prédio, mas nos tantos prédios desta Câmara que já vai aqui por séculos e muitos séculos de existência, desde a fundação desta cidade de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo teve eleições. Na maior parte, inclusive, da sua organização, ela teve eleições. Quase nunca aquilo que regeu estas eleições foi direito eleitoral. Direito eleitoral é uma experiência muito recente em nossa história. Eu vejo pela plateia, inclusive, algumas e alguns alunos e ex-alunos meus do direito, outros não são, mas quem é do direito, por exemplo, e também os que são profissionais do direito, para estes, direito sempre se pôs, sempre houve, nas questões de eleição, é como se toda eleição tivesse direito eleitoral. Eu venho insistir aqui no contrário. Pessoas votaram, pessoas organizaram sua vontade, pessoas escolheram representantes, não pelo direito eleitoral. Isso é uma experiência muito recente em nossa história. E por que isso para nós é fundamental? Porque se nós dissociarmos eleições de direito eleitoral, nós vamos entender, inclusive, a fragilidade disto que é o nosso modo de tratar as eleições nos dias de hoje, que vem a ser o direito eleitoral. E nós vamos entender, inclusive, que o mundo político tem uma força maior do que o próprio direito. E esta força da vida política, para o pior e para o melhor, muito mais viva do que a do direito. Isto se provou em todos os tempos da história e vem se provando até os tempos atuais. O direito é um instrumento da vida política, não é o carro-chefe que dá a baliza dessa mesma vida política. É só um dos instrumentais desta existência da política na sociedade. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, eu quero começar esta reflexão desta aula magna dizendo de início que nós temos, em termos de política nas sociedades, uma larga distância em relação ao direito eleitoral. Se todos nós aqui fizéssemos uma conta de todos os momentos de decisão política, de todos os instantes na história da humanidade, em que alguém mandou em alguém politicamente, em que as sociedades se estabeleceram, inclusive, com forças políticas institucionalizadas, eu diria que a esmagadora maioria desses momentos não contou com nenhum aparato jurídico.
Portanto, aquilo que os senhores começam hoje, um curso de direito eleitoral, é uma experiência muito insigne, muito pequena na história, que raras vezes aconteceu. No mais das vezes, o que nós temos é gente mandando em gente. E a razão dessa gente mandar em gente quase sempre é força bruta, e pelo passado da história isso é claríssimo. A Roma antiga tinha senhores de escravos que mandavam diretamente pela sua força. Os povos do passado eram assim, na sua maioria, o mais forte mandava, e via de regra, além da força do mais forte, nós também tivemos e temos a força do poder econômico. Portanto, aquele que detinha os meios pelos quais a sociedade se estabelecia economicamente eram os que decidiam a vida na sociedade. Esta é a tradição da organização da política. Por isso, inclusive, em termos históricos, nunca, em momento algum, a política representou aquilo que fosse um espelho das próprias massas. Sociedades do passado eram compostas, em sua maioria, de escravos. Nós nunca tivemos representação política de escravos. Sociedades do passado, tal qual as do presente, eram compostas de metade mulheres, metade homens. E praticamente nunca nós tivemos representação feminina suficiente. Isto vem de tantos tempos da história nos quais o poder deu a política. Nós poderíamos falar que os tempos presentes, quando se assumem, quando se instauram em termos de organização jurídica, teriam melhorado estas questões residualmente. Ainda hoje, nas nossas sociedades mundiais, os pobres, as minorias, as mulheres continuam extremamente subrepresentados e, via de regra, esta questão é muito exponenciada por qualquer coisa que se veja em termos de decisão política. Muito bem, neste passado nós temos, portanto, uma espécie de organização política da força, muito claramente posta, e do poder, do dinheiro, de quem tenha, portanto, os instrumentos econômicos para mandar na sociedade. Eu relembro que soma-se a isso, em termos de organização política, mais um dado. A filosofia, aquele campo do conhecimento das ciências políticas, das ciências sociais, aquilo que no vulgo nós chamamos de sociologia, insiste em dizer que não é a política simplesmente um instrumento de força bruta ou do dinheiro diretamente. Nunca a política é feita por quem tem todo o dinheiro mandando em todas as pessoas. Existe uma espécie aqui de válvula de escape, pela qual, em geral, quem tem todo o poder econômico não cuida, inclusive, da vida política, porque se ele tem todo o poder econômico, ele cuida de aumentar este poder econômico. Portanto, não é o homem mais rico de uma cidade que manda politicamente no dia a dia da cidade. Para isso ele tem representante. Para isso ele tem o corpo político, que em geral está muito próximo de si e que administra coisas do dia a dia, isso historicamente em todas as sociedades. Reserva-se o grande poder para as grandes decisões. E o dia a dia, portanto, está a cargo daqueles que são a sua mão grande e estendida para as questões da política. Muito bem, este quadro que aqui nós temos é um quadro bastante claro, só que ele não se faz em termos de um poder imediato. Toda a história da filosofia e das ciências sociais sempre insistiu no fato de que, junto com este poder direto da força bruta, armada, exércitos, senhores de guerra, senhores feudais, senhores de escravos na antiguidade e também da força do dinheiro, junto com isso também existe aquilo que as ciências sociais sempre chamam, e a filosofia também sempre chama, de ideologia. O aspecto, o modo pelo qual as pessoas se entendem no mundo e constituem a sua própria inteligibilidade de vida. E talvez aqui, minhas senhoras e meus senhores, esteja o ponto fundamental para começarmos um curso que trata de eleições e de direito eleitoral. É fundamental que nós venhamos a entender que 100% das pessoas em qualquer sociabilidade, em qualquer vida social, não são simplesmente mandadas pela força bruta, nem são só mandadas pela força do dinheiro. São necessariamente mandadas, essas pessoas, pelo dinheiro e pela força bruta. Mas, junto com isto, concorre no mesmo pé de igualdade aquilo que a filosofia chama de ideologia.
E a palavra ideologia é usada para muitos sentidos, os senhores sabem, há disputas, inclusive burras, a respeito desse conceito, mas estou falando aqui do conceito filosófico e o conceito, portanto, técnico do que vem a ser ideologia. As pessoas, imaginem uma cidade como São Paulo, de mais de 10 milhões de habitantes, só o município de São Paulo, se somarmos a Grande São Paulo, dão muito mais que 20 milhões de pessoas. As pessoas não podem ser mandadas simplesmente pela força bruta, direta de uma arma, porque também temos arma suficiente para subjugar 22 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A arma não falta, desde que inventaram o revólver, desde que inventaram a pólvora, milhões morrem em minutos. Já os Estados Unidos mostraram isso quando tacaram uma bomba em Nagasaki e outra em Hiroshima. É possível matar milhões de pessoas em alguns segundos. Mas o dado da política não é matar 22 milhões de pessoas, mas é administrar constantemente 22 milhões de pessoas, de tal modo que elas morem no extremo da periferia de São Paulo, acordem todo dia de manhã e venham, pela sua vontade, trabalhar para alguém, ganhando um salário X, e ao final do dia voltem para casa. Portanto, a ideia não é matar 22 milhões de pessoas, mas é fazer viver para que façam tal coisa. E para isto, muitas vezes, a força da arma não serve. Porque nós não temos condição de ter arma na cabeça de 22 milhões de pessoas para dizer, não roubem, acordem de manhã, peguem trem péssimo, peguem ônibus péssimo, trabalhem em coisas péssimas, voltem para casa, façam cursos para ganhar 5% de aumento salarial, cursos chatíssimos e coisas assim. Estas coisas não se pode fazer simplesmente no nível da força bruta. Claro, minhas senhoras e meus senhores, aqui a economia tem um papel fundamental, porque em qualquer lugar do mundo, 21 milhões e meio de pessoas acordam de manhã, se deslocam no frio, nas condições péssimas, para trabalhar para 500 mil, exatamente porque as condições econômicas são deste 500 mil contra 21 milhões e meio. Portanto, aqui não precisa de nenhum revólver na cabeça de alguém, este alguém tem que se levantar e trabalhar para alguém. Mas o fato é que existe mais um dado em toda essa história que vai depois constituir o plano eleitoral e do direito eleitoral. Esta outra questão vem a ser a própria ideologia, na medida em que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, as pessoas se comportaram de tal modo. As pessoas acordaram de manhã, trabalharam, voltaram para casa. As pessoas se conformaram com a vida que têm, se conformaram com a organização da sociedade que tem, porque não só uma arma esteve sobre suas cabeças, mas em especial porque estas pessoas, dentro das cabeças, pensavam que é assim que tem que ser. Portanto, é nesta base, é deste modo que o mundo é. Nós não tivemos, em sociedades racistas como o Brasil e os Estados Unidos, praticamente nenhuma negra e nenhum negro em grandes cargos políticos. Eu digo praticamente, porque na história dos Estados Unidos houve o Barack Obama, xingado por praticamente toda a elite dos Estados Unidos, então tem um para contar uma exceção e só. Tal qual no Brasil, de tanto ouvirem dizer que não tem negro e negra na novela, tem um negro e uma negra em toda a novela, exatamente para poder dizer que esta crítica não serve porque tem um. E a exceção só confirma a regra, porque nós temos 55% de negros na sociedade e não temos 55% de negros nas novelas. Temos uma negra e um negro. Temos um negro e uma negra na política quando temos. De vez em quando não temos. Muito bem, nesse quadro todo, o que nós verificamos? É praticamente impossível organizar a sociedade, na qual uma maioria no Brasil é de negros, sem que nós tenhamos um instrumento para fazer com que esta maioria negra não se revolte pelo fato de que não tenha representantes negros. Esse instrumento chama-se ideologia. E esta ideologia opera em cada momento da história de um jeito. No passado era imaginar que Deus é branco. Há um Deus, fez o mundo, e este homem, Deus, é branco, e é homem. O Deus, nunca a deusa. E, portanto, se Deus é homem e é branco, quem está na política, na liderança, é homem e branco. E, portanto, daí vem divisões, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, nas quais o negro não é para o intelecto, o negro é para coisas do dia a dia, da ação bruta, e o branco é para o intelecto. Muito bem, graças a esse nível de ideologia, brancos e negros não tem problema nenhum em não ver negros nos cargos políticos. Por quê? Porque no nível da ideologia as pessoas já foram constituídas para imaginar que lugar de negro é no futebol, lugar de negro é no samba, lugar de negro é na festa, enquanto a política é de brancos.
Isso é ideologia. Isso é melhor que uma arma na cabeça, porque melhor do que a arma na cabeça é dentro da cabeça ter esse dispositivo. E assim é o próprio racismo na sociedade. As pessoas têm esse dispositivo internamente, a partir do qual, então, imaginam, para falar do exemplo da mulher, que o homem decide e a mulher está aqui numa condição inferior e submissa, e a partir desse momento, então, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher com os filhos, eventualmente uma ou outra na política, mas só isto, porque o lugar da mulher é esperar a decisão do homem. Homem decide, mulher é decidida pelo homem. Muito bem. Este campo é o campo da constituição da subjetividade. Eu poderia aqui chamar e explicar para todas e todos que hoje os debates da reflexão teórica sobre direito, política, sociedade, a organização, inclusive, do mundo social, esses debates passam, dentre outros campos altíssimos de conhecimento, pelos campos da psicologia e da psicanálise. Aquilo que eu chamo de ideologia para o campo das ciências sociais, para o campo, inclusive, da filosofia política, filosofia do direito, eu posso chamar para a psicanálise de constituição da subjetividade psíquica. Eu estou aqui ampliando e avançando com todas e todos nesse entendimento. Os seres humanos não são coisas que já nascem com informações totais. Para nós, ser homem, ser mulher, ser branco, ser negro, ser brasileiro ou estrangeiro, tudo isso é um dado que vai se constituindo na cabeça das pessoas e as pessoas só entendem o mundo a partir destas referências. Vejam, eu falo para uma plateia na qual eu tenho aqui alunos e ex-alunos meus, alguns e algumas, mas eu estou aqui olhando para boa parte da plateia que estou recebendo na ocasião de hoje, estou vendo na ocasião de hoje, não sei qual é a formação de boa parte das senhoras e dos senhores, eu tenho, inclusive, uma certa impressão primeira de qual é a formação da maioria dos senhores. Alguns trabalham em câmaras municipais, outros estão ligados ao mundo da política, muito bem, estão em formação praticamente imediata que se obtém sabendo da natureza desse curso, mas não sei qual é a formação de cada qual. Mas todos as centenas de pessoas aqui presentes, quando eu digo somos brasileiros, e atravessando uma fronteira tem os argentinos, eu tenho centenas de pessoas aqui que nunca vi na frente, mas todos nós já temos algo a dizer dos argentinos, e não necessariamente todos nós já fomos à Argentina. E não necessariamente todos nós já conhecemos mais de 1000 argentinos para poder tirar uma média dos argentinos de 1000 pessoas, que também não tira média nenhuma, mas todos nós temos algo a dizer dos argentinos. São arrogantes, não sambam como nós, e a gente acha isso uma virtude, inclusive, nós somos do samba, eles não são. Portanto, tudo aquilo que nós temos aqui de modo de pensamento unifica 200 milhões de brasileiros, de uma gente que a gente nunca viu. É possível que nós venhamos a dizer coisas como paraguaio. E paraguaio quer dizer aquilo que pertence ao Paraguai, e na expressão de um brasileiro quer dizer coisa ruim, coisa que quebra, coisa contrabandeada. Para nós, Paraguai é isto. Só que para 200 milhões de brasileiros é isso. Ou seja, um paraguaio em São Paulo, um haitiano em São Paulo e um boliviano em São Paulo não precisam de uma arma na cabeça para que alguém então diga a eles: vocês ganharão um salário menor do que um brasileiro. Vocês trabalharão em trabalho semi-escravo no Brás. Não precisa de nada disso. 200 milhões de brasileiros já têm na cabeça que um boliviano é um pouco mais inferior do que um brasileiro. Que um paraguaio é um pouco mais inferior que um brasileiro. E por causa disso, nós já temos aqui esse nível de constituição do que se chama, em ciências sociais, de ideologia, e este nível já operou para nós estas relações sociais que dizem quem está acima e quem está abaixo. Neste quadro, agora eu volto à psicologia, nós estamos formando pessoas para um modo de compreensão de mundo. Tem gente que diz que a política distorce a visão de mundo das pessoas. Eu quero aqui ensinar a todos, nesta aula magna, a primeira questão fundamental. Na política não se faz lavagem cerebral. O nível daquilo que as pessoas dizem, estou distorcendo as informações. Alguém começa a falar que a haitiana é inferior a brasileiro. Alguém começa a falar que a argentina é arrogante, brasileiro é do balacobaco. Estas coisas que parecem distorcer o quadro da política, mulher inferior a homem, negro não tem que estar representado na política, tem que estar no futebol, ou algo assim, ou então, negro está bem representado na sociedade, vejam quantos há no futebol. Nós dizemos, isso aqui é uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, de tal modo que as pessoas saem a partir daí racistas. O que vem a ser este racismo?
As pessoas começam a imaginar que, de fato, um negro está abaixo, uma mulher está abaixo ou algo assim. A psicanálise e a psicologia vêm nos ensinar que isto aqui não é uma distorção, isto aqui não é uma lavagem cerebral. Mais do que isto é um modo de constituir a própria subjetividade. Existe uma diferença entre distorcer e constituir. Distorcer seria se nós imaginássemos que nós já temos na cabeça certos conhecimentos básicos que vieram pela biologia, pela natureza, e então chega alguém depois e dobra e distorce. Constituir é diferente, porque é pior ainda o nível de como opera a política na nossa sociedade. As pessoas são constituídas para pensar o mundo a partir de relações como estas. Quem é rico é superior, quem é pobre é inferior. E como é que ela pensa isto? Ninguém ensinou para ela. Isso aqui não é algo que alguém tem um dia, quando a menina tem 6 anos de idade, vai dizer, agora eu vou lhe ensinar como são as estruturas do capitalismo. Não teve mãe e pai que deram aula de capitalismo para a filha. Não teve escola que fez isso. Racismo não é matéria de escola. Ou pelo menos o racismo que se ensina. Pode ser até uma aulinha numa escola de antirracismo. Mas o racismo, para formar uma menina de 3 anos de idade, em termos de estrutura social, não é algo que se possa dar aqui em termos de aula. E como é que existe o racismo, como é que existe o machismo, como é que existe a ideia de que branco está acima, negro abaixo, rico acima, pobre abaixo? Isso existe pela constituição ideológica. E como opera isso? Em coisas mínimas. O próprio Freud, abrindo a psicanálise, já dizia que nós dividimos menino e menino, quando antes de nascer, o quarto da menina é rosa e o quarto do menino é azul. Muito bem, na hora que esse menino começa a se entender por gente, ele já entendeu que se ele é menino, ele é azul. E se ela é menina, ela é princesa. Qualquer menina do mundo, o pai, o tio, a mãe, o vizinho, vão dizer que princesinha, nasceu, tem 2 meses, tem 3 dias, ela é a princesa. Nós damos a Barbie para a menina. Muito bem, e a Barbie, que inclusive é branca, alta e magra. Portanto, azar de quem não tem o corpo da Barbie, porque nós não damos outra bonequinha correspondente para as pessoas. Isto é constituir a subjetividade. Isso não é distorcer. Eu não estou distorcendo uma menina de 1 ano. Eu estou constituindo, porque ela só entende o mundo a partir da ideia de que ser princesa é tudo. E quem fala de princesa e príncipe? A Disney. Portanto, se a Disney conta a história de uma princesa encantada que um dia descobriu o príncipe, isto numa menina e num menino já ficam inculcados como constituição psíquica de que em algum momento da vida ela tem que viver para descobrir o seu príncipe. Esta ideia, então, de princesa, príncipe encantado ou algo assim, vai constituindo a subjetividade de praticamente todas as pessoas. Inclusive porque poderia, no passado, haver pessoas... Eu dou um exemplo aqui de São Paulo. Esta cidade, esta Câmara nossa, isto aqui até o século XIX, os senhores veem, inclusive, pelos quadros que nos rodeiam no Salão Nobre da Câmara Municipal, esta cidade era uma cidade muito pequena, extremamente pobre. São Paulo era uma das mais pobres províncias do país. É só porque a gente saiu da extrema pobreza e saiu para a extrema riqueza, que a nossa arrogância de novo rico é muito maior do que a do carioca, do que a do mineiro, porque eles já foram ricos há muito tempo, o pernambucano e o baiano, mas a gente é rico recentemente, então a gente precisa ostentar com grandes instrumentais em nossa boa cidade em face dos cariocas, que a nossa urbe é mais bonita que a dos cariocas, que a nossa vida, nosso ar é mais saudável do que o ar dos cariocas, e coisas assim. Nossas calçadas são melhores do que as deles, etc. Muito bem, com todo este quadro que nós temos aqui, esta cidade até o século XIX era uma cidade de poucos milhares de habitantes. E, eventualmente, se uma pessoa não conseguisse viver bem nesta cidade, escapava e chegava para além de Santana, já era mato. Acabou a cidade. Daqui, do centro da cidade, no século XIX, até chegar à Penha, só havia mato para chegar na Penha. Então tinha uma distância muito grande, o Brás, inclusive, era chácara, depois daí não tinha cidade, depois chegava a Penha. Muito bem. Para uma pessoa se isolar e não querer saber como as coisas são, era muito fácil, em qualquer lugar do mundo. Hoje é praticamente impossível. Porque para uma menina aprender que ela não é princesa, ela é um ser humano como ao outro, e, portanto, ela é igual ao outro, ela não tem que ter a expectativa de ver o príncipe. É praticamente impossível, porque ainda que o pai e a mãe ensinem para essa menina, você não é princesa, você é um ser humano. E nobreza é uma coisa horrorosa, um ser humano ser diferente do outro,
Ela sai da casa, na hora que ela chega na esquina, tem um outdoor, a princesa tal, filme da Disney. Muito bem, ela não tem jeito de não saber o que é uma princesa. E por causa disso, os senhores e senhoras aqui presentes, eu estou vendo pessoas, inclusive das mais variadas idades, das mais variadas informações. Gente, eu dou o meu exemplo, eu em casa e no meu escritório só ouço música clássica. No entanto, eu tenho notícia da existência do MC Bin Laden, do qual nunca eu parei para ouvir uma música, mas eu sei que existe um MC Bin Laden porque os meios de comunicação, os jornais, as piadas do povo, o WhatsApp informam que existe o MC Bin Laden. Muito bem, de tal sorte que o povo, inclusive, ouviu falar em Bin Laden. É um MC. Observem, então, para nós, Bin Laden não é alguém que esteve lá numa luta islâmica contra os Estados Unidos. É um MC. E as pessoas também não sabem o que é MC, mas entendem a função, faz música, e música é isto, é o que ele faz. E, portanto, meus senhores, aqui está o nosso quadro geral, de tal sorte que Mozart, pelas visualizações do YouTube no Brasil, dão 10 mil por mês. E MC Bin Laden dá 3 milhões por mês. E a gente já sabe muito bem como é que isso se constitui em termos de arranjo da nossa sociabilidade. Ou seja, a nossa política já está ganha desde o primeiro momento. Por quê? Depois eu não preciso vir para as pessoas e dizer, vote em mim porque eu sou branco. Me queira como seu representante porque eu sou homem. Não é isto, é mais do que isto. É porque desde o início as pessoas já aprenderam que ser menina é esperar o príncipe. E esperar o príncipe é esperar o homem que decide por ela. Meus senhores e minhas senhoras, aos 16 anos, aos 43, aos 59, o que nós temos aqui? Nós já temos pessoas que têm uma estrutura que esperam de um homem que decida pela mulher. Na hora da eleição é fácil, porque homens e mulheres esperam que quem decide politicamente seja o homem. Muito bem, isso aqui já está constituído psiquicamente nas pessoas. Isso aqui é um problema fundamental da psicanálise. Nós já bombardeamos pessoas desde criança, não para distorcer seus cérebros, mas para constituir seus cérebros. A gente só entende o mundo assim. Tanto é que as pessoas em qualquer país entendem o mundo a partir da sua língua, do seu modo pelo qual exprimem linguisticamente suas coisas. Então nós dizemos pátria, coisa bonita. Nós dizemos amor, coisa bonita. Morte, coisa horrorosa. Muito bem, para nós as palavras têm um peso enorme. Nós falamos república, isso tem um peso. Nós falamos Brasil, isso tem outro peso. Toda vez que alguém fala São Paulo, nós esperamos politicamente de pessoas que estão disputando cargos em São Paulo que elas tenham um comportamento suficiente para o paulista. E paulista não para, paulista não tem dó, paulista é rico, paulista é homem de sucesso, paulista é homem que empreende, paulista é homem que manda derrubar uma rua e uma casa e abre uma avenida. Para nós isso é paulista. Agora vejam, um candidato vai disputar, não é que ele vai lavar o cérebro das pessoas numa eleição dizendo eu vou derrubar tudo e vou fazer de novo. Para que as pessoas imaginem isto, já tem uma história de anos, séculos, de constituição de subjetividades que acham que paulista é para derrubar e fazer de novo. Carioca não, carioca é para o samba. Se eu sou prefeito do Rio de Janeiro e não sambo, eu vou mal. Se eu sou prefeito de São Paulo e sambo, eu vou péssimo. Porque prefeito de São Paulo é cérebro, decisão. E assim sucessivamente. Agora observem que esses estados ideológicos nossos já constituem nosso horror. Por quê? Porque exatamente derrubar tudo e fazer de novo é derrubar gente que mora ali naquela comunidade há não sei quanto tempo, que vai receber de indenização do seu imóvel um valor extremamente baixo, mas é o valor venal, o direito mandou falar que é isto. Portanto, nesse quadro todo, o que nós temos? Sofrimento da sociedade. E daí, minhas senhoras e meus senhores, falo aqui como professor da Faculdade de Direito do Laico São Francisco da USP, eu sei que muitos aqui são da área jurídica, os senhores vão entender, o povo de qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil, tem horror a jurista e político. Nós não percamos isso de vista. O povo tem horror à classe jurídica e à classe política. Por quê? Porque exatamente nesta base da Constituição ideológica a gente sai derrubando casa e dizendo, estou fazendo de novo. E qual é a ideia disso? A ideia disso é a constituição do nosso modo de ser na política, pelo qual então um ser humano perdeu uma casa, pelo qual um ser humano não ganhou uma casa, pelo qual um ser humano mora na extrema periferia, viaja 3 horas de ônibus, trem, metrô para chegar no emprego e volta mais 3 horas ao final desse mesmo dia. Ou seja, aquilo que os povos do mundo consideram sobre políticos, política, instituições jurídicas e direito é o pior possível.
Muita gente me pergunta em entrevistas se nós estamos hoje num descrédito de políticos em relação à sociedade. Meus senhores, nunca teve o dia do crédito. Desde que os senhores se conhecem por gente, nunca os senhores podem dizer, teve um dia em que ser político era respeitável. Ninguém que tenha menos de 100 anos consegue falar um negócio desse. E quem tem mais de 100 anos também já esqueceu do tempo do passado, que também o político era altamente xingado e tudo mais, então ele tende a edulcorar o passado em face do presente. No meu tempo era melhor, no meu tempo sim que tudo era muito bom. Mentira. A gente saiu de uma ditadura faz 20 e poucos anos, então nunca tivemos tempos ótimos da política, só tivemos horrorosos. E se alguém quiser retroagir para mais de 100 anos, tínhamos escravidão. E por vergonha na cara em relação a 55% da população brasileira que tem pele negra, a gente não pode considerar isto algo suficiente. Isto foi o horror, um ser humano ser escravizado por outro. E juridicamente era tratado como coisa e não como pessoa. Eu dou aula de Direito na USP, os senhores sabem, esta faculdade do Largo São Francisco é a faculdade mais velha de Direito do Brasil, é a primeira faculdade do Brasil, a faculdade onde me formei e dou aula. Nesta faculdade, até 1888, meus colegas da minha cadeira, inclusive, cadeira da qual eu sou regente, Filosofia do Direito, até 1888, os professores de qualquer cadeira do Largo São Francisco diziam: ser negro não é ser pessoa, ser negro é ser coisa, todo negro pode ser escravo. Porque negro não é sujeito de direito. Muito bem, isso se ensinava para alunos brancos, ricos, filhos de donos de escravo, também donos de escravo, até 1888. Aí eu pergunto, o que o povo achava do direito até aquele momento? O pior, e com justiça, com a máxima justiça. Só que os juristas não têm esta autoimpressão, porque se eu coloco um espelho na cara de um jurista, ele não vê aquilo que é a sua realidade, ele vê um quadro como esses aqui. Não esse aqui, que é muito bonito, mas os de trás, pessoas muito bem vestidas, toga, beca, excelência, data máxima vênia, inclusive a burrice intelectual das sociedades vem travestida de palavras bonitas, porque data máxima vênia não quer dizer nada. Isso equivale a qualquer Câmara. Toda vez que eu falo a Câmara de Vereadores, ou assembleias, ou congressos no país, inclusive no estrangeiro, eu digo, não falem nobre colega. O Império acabou em 1889, a gente acabou com nobreza. Portanto, a pessoa é igual a outra, as pessoas são cidadãs. Então, nobre colega é dar para o outro título de barão, de conde, de duque. Só que ninguém, quando fala meu nobre colega, pensa, eu estou aqui fazendo corte, que é um corte de privilégio. A pessoa pensa, inclusive, que está elogiando o seu colega do lado, que é do partido exatamente oposto. Nobre colega, Vossa Excelência é um corrupto. Vejam, nós imaginamos, inclusive, que é um elogio de ponta a ponta essa frase. Enfim, nobre colega, Vossa Excelência, corrupto. Enfim, para a maioria das pessoas, ser corrupto não é um defeito. Vossa Excelência é um grande corrupto, isso quer dizer, homem de alta capacidade. Gostaria de emulá-lo, imitá-lo. Enfim, não houve nenhum xingamento aqui, só houve trocas de afagos. Muito bem, mas chamar de nobre colega é o horror. Porque a nobreza, meus senhores, é aquilo pelo qual todas as sociedades humanas lutaram para acabar. Que é acabar com a princesa, é acabar com o príncipe. E vejam que na política nós não acabamos, pelo contrário, a pessoa bombardeia uma expressão como esta. Na França, quando houve a Revolução da Burguesia, a Revolução Francesa é só a Revolução da Burguesia, não é do povão. Quando houve a Revolução da Burguesia, a burguesia dizia, chamemos uns aos outros cidadãos. Ou seja, somos todos iguais. E somos juridicamente todos iguais. Não nos chamemos nobres. Nobre colega, nobre prefeito, nobre vereador, ou qualquer coisa assim. Nos chamemos todos cidadãos. Observem que até o ato de falar na política, para nós é fundamental. Porque quando eu chamo o outro de nobre colega, eu já dei uma distância hierárquica em relação ao povo, que não é nobre. Porque vejam que a nobreza presume que alguém tem um privilégio que o resto não tem. Eu não posso chamar 100% das pessoas de nobres, porque aí acaba com a própria noção do que é nobreza. A igualdade, minhas senhoras e meus senhores, é o fundamental pelo qual deveríamos lutar. Como este quadro evoluiu, como este quadro chega até o momento do direito eleitoral? No passado, a organização política era a vontade direta dos que mandavam, somada esta vontade com uma ideologia daquele tempo. Em geral, no passado, junto com a força do mais rico e junto com a força militar daquele que tinha, portanto, o uso bruto do poder mais diretamente, nós tínhamos junto ideologias religiosas, no plural.
porque nunca nós tivemos uma só religião na sociedade, nós tivemos as mais variadas sociedades com as mais variadas religiões. Mas, no geral, o uso da política sempre foi o seguinte: há deuses, há Deus, cada povo e cada tempo da história falava e narrava de modo diferente isto, e, em geral, estes deuses ou este Deus escolheram alguém para mandar em alguém. Portanto, em toda a história da humanidade, sempre alguém mandou em alguém politicamente respaldado por uma ideologia religiosa. Deus escolheu. Deus quis tal pessoa. Portanto, ao povo não resta outra opção a não ser assumir, a não ser aceitar a vontade de um Deus. Isso eles vão dizer, mas em que época da história da humanidade foi isso ensinado para as pessoas, ou esta visão de mundo foi constituída em termos de subjetividades? Isto foi até praticamente a porta do nosso tempo. Até os séculos XVIII e XIX, na Europa, uma pessoa mandava em todas as outras dizendo, Deus me escolheu. Este modo de organização da política se chamava absolutismo. Um monarca, um rei ou rainha, mandavam absolutamente no povo, mediante a seguinte desculpa: Deus me escolheu para mandar em vocês. Muito bem, isto foi até o século XVIII para o XIX. A França acabou com isto, com a Revolução que começou em 1789, foi quando a burguesia assumiu o poder, porque para a burguesia não interessava dizer que um nobre que era contra ela, a burguesia, Deus o havia escolhido para ser representante de Deus contra o burguês. Então foi a burguesia, esta classe que São Paulo, inclusive, tende a gostar demais, foi a burguesia que acabou com esta noção de que o povo tinha que se submeter a alguém porque Deus escolheu esta pessoa. Eu dou exemplos de grandes intelectuais que foram destruindo esta visão em 2 minutos. Eu lembro aqui, no século XVIII, de Voltaire. Voltaire dizia para uma pessoa, você gosta de Deus? A pessoa dizia, sim, eu adoro Deus, Deus é tudo para mim. Muito bem, então não fala que Deus escolheu o governante, porque se você gosta mesmo de Deus, você está xingando muito Deus. Deus abriu as nuvens da França, tinha 40 milhões de franceses. Ele olhou, escolheu para ser rainha Maria Antonieta. Deus errou bem. Em Portugal, tinha 10 milhões de portugueses. Tinha gente honesta, gente boa, gente trabalhadora, gente inteligente, gente maravilhosa, gente honrada. Abriu as nuvens de Portugal, escolheu Dom João VI e Maria Louca. Aí diz Voltaire, até um homem médio, se eu dou 10 chances dele escolher, ele não chega na Maria Louca. Ele erra menos. Então, você que gosta muito de Deus, não diga que Maria Louca é rainha dos portugueses, que o Dom João VI é rei dos portugueses, porque Deus escolheu. Diga que são pessoas muito fracas na sociedade, que não têm condição de se insurgir contra esta pessoa, e exatamente por conta disso, essa pessoa chamada Dom João VI fala que, em nome de Deus, ele governa a sociedade. Portanto, quem gostar de Deus, não põe o nome de Deus na política. Porque Deus estar na companhia dessa gente é o pior possível. Então eu estou falando aqui, não só para os que já passaram para além desta noção de divindade governando a política. Os que ainda estão achando alguma coisa de Deus na política, não tragam Deus com os políticos. Por gostar de Deus, em especial. Porque é muito duro vê-lo misturado com o que temos no mundo historicamente. Isso, na Europa, acabou com a Revolução Francesa. Acabou a ideia de que um rei é rei porque Deus escolheu. Voltaire e outros mais ajudaram a desmistificar isso. Um rei, inclusive Rousseau, que está no mesmo tempo do Voltaire, o próprio Rousseau vai dizer, uma pessoa manda na outra porque a outra é burra, fraca, desorganizada. E por causa disso a outra diz, Deus quis que eu mandasse em você. Só que essa é a desculpa por último. No final das contas é o povo fraco, desorganizado e burro. É só isso. O dia que eu curar a fraqueza do povo, a burrice do povo, não manda mais no povo. Faz 250 anos que ele apregoou que o povo um dia deixará de ser burro e fraco. Esse dia chegará. Ainda não chegou, mas um dia chegará. Muito bem, meus senhores. O que estou dizendo para todos aqui é que esta noção ideológica que presidiu a política vem da vontade de um Deus. Acabou na Europa no século XVIII para o XIX, mas olhem a tristeza. O Brasil demorou mais para acabar com isso. Porque quando a Revolução Francesa aconteceu, ela começou em 1789. Em 1791 para 92, os reis de França e os nobres foram mortos. A burguesia falou, se eu deixar esse povo vivo, esse povo destrói, inclusive, a organização social. Mataram, guilhotinaram. A burguesia foi revolucionária um dia. Muito bem, matou e acabou a nobreza naquele momento na Europa. No Brasil, ficou.
E quando o Brasil proclamou sua independência política em 1822, foi aqui em São Paulo, inclusive, nas margens do Riacho Ipiranga, a partir daqui, ao invés de nós acabarmos com a nobreza portuguesa que mandava no Brasil, nós duplicamos. Inclusive dizemos que o filho do rei de Portugal virava rei do Brasil, e mais do que rei, porque não basta um país pobre ter rei como Portugal tinha. A gente dobrou a aposta, ele não era só rei, como ele imperava, ele era imperador. E raros países do mundo tiveram império, e o Brasil se achou um império e, portanto, declarou que este Pedro I, Pedro, filho do rei de Portugal, virava Pedro I, imperador do Brasil. Manteve a escravidão por todo o seu reinado, por todo o seu império. Depois, seu filho Pedro II governou por 49 anos. Por 48, ele manteve o negro na senzala até o último dia. E quando foi acabada a escravidão contra a vontade dele, ele inclusive foi fazer uma viagem para não ter que assinar a Lei Áurea, que a história é esta, a gente conta a história contrária, que bonita a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, o imperador saiu do Brasil para não ter que assinar o fim da escravatura, ruiu o império logo em seguida. O que eu estou dizendo para todas e todos é que São Paulo já existia esta Câmara Municipal e havia uma pessoa que assinava seus documentos dizendo, pela vontade de Deus, decreto tal coisa. Eu dou exemplo do Largo São Francisco, a faculdade que eu dou aula, a minha faculdade. Por lá, está na parede da faculdade, Dom Pedro I, pela graça de Deus, decreta. Está fundada a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 11 de agosto de 1827. Deus quis que fosse fundada a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu ensino para os meus alunos de Direito na faculdade. O Código Comercial do Brasil não foi revogado ainda totalmente. Ficaram algumas normas do velho Código Comercial que são ainda válidas e vigentes no Brasil, mesmo com o novo Código Civil. Muito bem, o Código Comercial começa assim. Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, decreta, pela graça de Deus. 2 pontos. Cheque é um título de crédito cujo portador pode cruzar e só pode ser descontado no banco. Muito bem, Deus decretou o cheque. Como havia o processo civil, embargai de declaração, apelar em 15 dias. Isto, meus senhores, era o modo pelo qual se explicava o direito. O direito era assim. A apelação é um instrumento que foi proclamado aqui por Dom Pedro. A apelação é um recurso judicial no processo civil e penal. Muito bem, a apelação é um recurso proclamado aqui juridicamente pelo Dom Pedro II, pela graça de Deus. Então, Deus quis que os brasileiros apelassem em 15 dias. Se interpôs o recurso em 16 dias, já está fora do prazo que Deus quis. Muito bem, estas coisas hoje já são ridículas quando eu conto para o nível do processo. Só que observem, minhas senhoras e meus senhores, que continua igualzinho para metade das coisas do direito. Quando eu digo, não pode ter sido Deus que inventou o processo civil, porque aqui no Brasil o agravo é em 15 dias, e na Argentina nem tem agravo. Ela não tem esse recurso que tem no Brasil. Na França, o recurso é outro e o tribunal é outro. Deus não fez um processo por país e falando, aqui na França vai ter tribunal de apelação. Aqui na Inglaterra vai ter corte de cassação, no Brasil vai ter STJ. Não foi Deus que fez coisas como essas, ou então porque Deus teria feito tribunais iguais para o mundo inteiro, ou melhor, se Deus gostasse do mundo inteiro mesmo, fazia uma só organização para o mundo, política, não precisava dividir França com Espanha, Brasil com Paraguai, dado que somos todos irmãos. As pessoas que diziam, inclusive eram bons cristãos que diziam, nós não somos todos irmãos, vamos acabar com a fronteira, todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, essas pessoas em geral morriam pelos cristãos do poder. Mas muito bem, o que eu estou dizendo para todos e todas é que esta lógica de que o direito é presidido pela religião, esta lógica para nós parece absurda quando eu conto coisas como processo civil. Não pode Deus ter inventado o novo Código de Processo Civil. Quem inventou o novo Código de Processo Civil foram meus colegas da USP, com mais 3 da Universidade de Qual e mais 5 não sei aonde, eles bolaram lá. Vai ter agravo retido? Não vai ter? Vai ter interposição do recurso tal? Isso é gente organizando. Mas observem como é que preside ainda o mundo a questão da religião e da forma divina de ser. Quando eu digo, o Código de Processo Civil, que os senhores vão a uma livraria e compram, esse não foi Deus que fez, esse foi o debate tal e qual. O Código Civil, quem fez foi Miguel Reale, ele sentou numa mesa e escreveu o Código Civil. Muito bem, mas o direito de família não. Esse é de Deus. Porque Deus falou, família casa assim. Não é no cartório, casa na igreja. Meus senhores, a mesma fita, a mesma régua
que eu puxo para dizer processo civil foi Deus que fez ou não fez, eu puxo para dizer que casamento foi Deus que fez ou não fez. Mas observem que quando eu estou contando aqui agravo retido, quando eu estou contando apelação, quando eu estou contando cartório de registro de imóveis, ninguém vai dizer, foi Deus que inventou os cartórios de registro de imóveis. A gente, inclusive, pensa que é quase para o outro lado, enfim, é o antípoda de Deus que inventou isso. Não Deus. Mas quando eu digo direito de família, a minha métrica para e as pessoas ficam chocadas. Por quê? Porque, de fato, nós ainda pensamos o mundo da política em termos de coisas divinas. Deus está aqui, no direito, na família, na organização da família. Deus está em tal ou qual momento. E, por causa disso, meus senhores, no século XIX se dizia, Deus é branco. Tem tese no Largo de São Francisco, quando eu oriento meus alunos de mestrado, doutorado, eles vão buscar livros na biblioteca da faculdade do século XIX. Os livros dizem o seguinte, como é possível ser escravocrata, falar que um negro não é pessoa, é coisa, só por conta do tom da pele e ser cristão? Isso é uma pergunta muito clara, todo mundo sempre se lembra disso. Como é possível um ser humano, até o final do século XIX, 3 de maio de 1888, falar, sou cristão e um negro vira escravo e eu vou matá-lo, ele vai passar a vida inteira dentro de uma senzala trabalhando para mim sob condições inumanas. Como é possível algo assim? Resposta das teses dos juristas e dos políticos. É porque é vontade de Deus. Esta é a tese que vai até o século XIX. Agora vem a explicação da tese. Por que é vontade de Deus? Porque se Deus não quisesse que o negro não quisesse que o negro fosse escravo, Deus teria feito esse negro nascer branco. Isto era a tese. Ganhou o ponto, virou doutor, foi aplaudido pelos seus pares, ensinou para os seus colegas, para os novos alunos. Isso foi tese até o século XIX. Se Deus não quisesse que o negro fosse escravo, o negro nascia branco. E assim, meus senhores, tem coisas que acontecem até os dias de hoje, é que a gente não percebe. Daqui 200 anos, vão olhar para o nosso tempo e vão dizer que horror era aquela gente que falava justiça, república, igualdade das pessoas, direito à casa, direito à saúde e o povo morrendo. Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, o país justo, o país soberano, e o povo passando a pior necessidade possível e nós nos enganando. Por isso, uma aula magna que abre um curso de direito eleitoral, você não põe o dedo na ferida das questões fundamentais de um país, esse curso não serve para nada. Se os senhores começam a ler um livro dizendo lá, aqui a eleição é de tal modo, porque isso é a democracia e a república, se os senhores acreditam nisto, daqui a 200 anos olharão para nós e vão dizer, neste tempo pessoas votavam e o povo continuava miserável, sim. E isso que lidavam com o povo, falavam que isto era alegria, falavam que isto era justiça, falavam que isto era beleza. Ou seja, é para nos salvarmos para a história que é preciso pensar o direito eleitoral, o direito e a política e o Estado de modo melhor. Porque senão vão ler, tal qual na tese do século XIX, que Deus é justo. Se quisesse que não fosse escravo, tinha feito o negro nascer branco. E isso para nós é a infâmia. É que demora 200 anos em geral para uma pessoa acordar com isto. Meus senhores, eu que fui o professor mais jovem da história da minha faculdade, fui doutor mais jovem da história, livre docente, eu posso dizer para todos, no tempo meu de aluno da faculdade, que não faz tanto tempo assim, eu não podia ouvir isso dos meus professores. Porque, de fato, a escravidão era um instituto muito horroroso, mas era jurídico. Portanto, a gente não pode falar contra o direito. Se a faculdade é de direito e se a escravidão está na lei, a gente é obrigado a ler, tentar entender. Isso equivale a dizer, nazismo é jurídico. E é mesmo. Todas as coisas que alguém possa fazer de horror é jurídico. A televisão me entrevistou semana passada, o golpe militar de 64 foi contra o direito? Não, foi a favor do direito. No dia posterior, o STF bateu palma e disse, está juridicizado. Portanto, qualquer golpe do mundo bate palma jurídica para ele. O direito não é métrica de nada no mundo, porque o direito sustentou a escravidão. Quando eu encontro um negro na minha frente, eu tive muitos alunos e alunas negros, muitos, inclusive, que foram meus alunos de mestrado, doutorado, eu dei a vaga minha de mestrado, de orientação para essas pessoas, por causa de um ser humano negro, eu não posso dizer que o direito é justo. Não posso dizer, o direito em toda a história foi a ordem correta, o direito fez um ser humano por conta da cor da pele, ser escravo, e a sua filha, de 1 ano de vida, chorou na senzala, porque a mãe e o pai foram mortos, cortados em pedaços. E essa pessoa virou escrava também. Meus senhores, com tudo isto, eu quero chegar agora ao direito eleitoral contemporâneo. Agora sim, eu entro naquele que é nosso. Em toda a história da humanidade, houve força bruta, militar, arma ou algo nesse sentido,
houve força econômica e ideologia que é via de regra religiosa. Até chegarmos às sociedades contemporâneas, que são as sociedades capitalistas. Antes nós tínhamos sociedades feudais. Um senhor feudal mandava nos seus servos. E antes do feudalismo ainda nós tivemos sociedades escravagistas. Senhores de escravos mandavam em seus escravos. Quando chegamos ao capitalismo, nós não temos mais senhores de escravo. Nós não temos mais senhores feudais. Teoricamente, como dizem os franceses, somos todos cidadãos. Os armes citoyens, como on dit le français. Mas, meus senhores, neste quadro em que nós estamos aqui vendo uma sociedade capitalista surgindo, agora nós temos algumas diferenças. Em primeiro lugar, nada do passado acabou. Ainda o capitalismo continua com força econômica, força bruta militar e força ideológica. Eu contei que a Maria Antonieta falava que Deus a escolheu para governar os franceses. Então ela cuspia na pessoa, ela mandava matar, ela não gostava, tacava um vidro na cara da sua empregada, da sua serviçal, porque Deus a escolheu para mandar no mundo, então ela pode ser madame, tem todo o direito divino de mandar nas pessoas. Muito bem. Hoje nós mantemos uma certa ideologia religiosa. Ela não acabou. As pessoas dizem, ganhei uma eleição porque Deus quis. Tal qual equivale a acabar um jogo de futebol e dizer, graças a Deus eu ganhei essa partida por 2-1. Ou seja, Deus olhou bem, falou, entre Bahia e Vitória, eu quero que o Bahia ganhe por 2-1. Então, foi uma escolha de Deus. Graças a Deus o Vitória perdeu. Porque se graças a Deus o Bahia ganhou, graças a Deus o Vitória perdeu. Muito bem. Isto que nós dizemos na política, olha, graças a Deus eu ganhei uma eleição, graças a Deus o coeficiente eleitoral deu certo, e eu fiquei por último na minha coligação, mas entrei porque foi cassado o vereador mais votado da outra coligação. Vejam, Deus então, de uma certa nuvem, abriu a nuvem e falou, vou caçar este, vai entrar aquele. Graças a Deus ganhei. Isto existe ainda para a maioria das pessoas, só que não é a explicação jurídica. A explicação jurídica do mundo é alguém foi cassado porque, na hora de entregar seus papéis de documentação para a Justiça Eleitoral, faltou a comprovação de X. Essa é a explicação que a maioria das pessoas dá. Quem aqui é assessor de vereador não pode dar uma explicação, Deus escolheu. Pode até comentar ao final, na hora da comemoração. Graças a Deus, hein? A gente que aceitou, a gente está com Deus do nosso lado. Mas no papel, foi quem entregou a papelada certinha, foi que nas questões de direito eleitoral sua chapa não foi cassada. Este é o instrumento eleitoral. Só que a ideologia vem junto com isso, porque nós não nos bastamos em dizer minha papelada deu certo. Papelada deu certo é coisa de advogado, de secretária, e não é legal ser assessor. É legal ter transação com Deus. Está vendo? Eu não falei para o senhor, vereador, que eu ia entregar esse papel aqui de última hora, ia dar tempo de 7 da noite chegar no cartório do TRE e eu ia protocolar isso aqui. Parece que foi Deus que ajudou. Tinha um problema no trânsito, na hora abriu lá um corredor de ônibus, um maldito corredor de ônibus. Falei, vamos ilegalmente passar nesse corredor, que a gente vai chegar às 7 da noite, ainda bem que tinha esse maldito corredor. Nessa hora, até o que é horroroso para alguém passa a ser ótimo. E eu cheguei lá, Deus então preparou 4 anos antes um maldito corredor de ônibus que segregou meu carro, e depois, 4 anos depois, eu passei ilegalmente nesse corredor e cheguei a tempo de protocolar algo no cartório eleitoral. Muito bem. Estas explicações religiosas existem, só que o direito começou a ter aqui um papel único, e agora começa a história jurídica. E essa história jurídica chegando à política e às eleições. Até o século XIX, era possível que existisse eleição. Nós temos o exemplo de São Paulo. Onde houve Câmara de Vereadores no Brasil, e São Paulo é um exemplo disso, onde houve Câmara de Vereadores, houve eleição. Só que as pessoas tendem a pegar um manual de direito eleitoral, e esse manual é errado, já estou ensinando aqui nesta aula magna a todos. Essas pessoas escrevem na página 1 do manual. O direito eleitoral existiu em todo sempre no Brasil. No Brasil, onde houve eleição, existiu o direito eleitoral. É mentira. No Brasil houve eleição. Em qualquer país do mundo houve eleição. Só não houve direito eleitoral. Até o século XIX, esses 9 cidadãos, a conta em geral era de 9 vereadores, que tinha esta vila medíocre e pobre, que é a nossa vila de São Paulo, não era como a do Rio, não era como a de Salvador, que era a capital, inclusive, da colônia. A de São Paulo tinha 9 vereadores, e como é que eles 9 se organizavam? O rei de Portugal
acordava de manhã e dizia: eu acho que aquela vila lá vai ter eleição. Manda dizer que só votam senhores de escravo que tenham mais de 100 escravos. Isso foi o rei que determinou. E era assim uma eleição em São Paulo. Pessoas que tivessem mais de 100 escravos votavam e podiam ser votadas, eventualmente. Então, dava numa cidade que tinha 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, dava umas 50 que podiam votar. Das 50 escolhiam 9. Mas como é que essas 50 votavam? Isso não é direito eleitoral, isso é eleição. Juntavam as 50, aí, aqui na cidade de São Paulo, as pessoas se viravam para saber como faria esta apuração da vontade dos 50. O rei de Portugal mandava certas normas que ele queria, ele mudava de manhã, do outro dia se ele quisesse. Fez uma tarde, no outro dia ele mudou. Para ele não tem regra de anualidade eleitoral. Nada disto. Ele acordava de manhã, ele é o rei que pode tudo pela vontade de Deus. Então ele dizia: nas vilas do Brasil as eleições serão somente de pessoas que tenham mais de 50 escravos. Estas pessoas vão se juntar no prédio da Câmara Municipal a hora tal do dia santo de Páscoa. Muito bem, ele determinou, fosse o dia santo de Páscoa. Essas pessoas, então, lá declarariam seu voto de modo público. Chegava essa normativa em São Paulo. Todas as pesquisas falam isto. As normativas do rei que mandavam fazer eleição chegavam em São Paulo. A Câmara se juntava e falava: olha, a próxima eleição vai ser assim, porque o rei quis desse jeito. Só que tem um detalhe. Qual era o detalhe? Até 1720, 1750, todos os habitantes de São Paulo eram analfabetos. A lei chegava, a Câmara pegava a lei do rei num papiro, olhava, não entendia direito, porque eles não sabiam ler, e eles falavam: bom, vamos fazer a eleição aqui do nosso jeito. Qual é o nosso jeito? Tem 50 pessoas aqui, você vota em quem? Em fulano, e você, em Beltrano. Se você não votar em mim, eu te mato. Bem, a eleição em São Paulo foi feita assim, por séculos. A pessoa não sabia nem ler. Isso eles vão perguntar: e tinha juiz em São Paulo? Tinha, porque o rei não mandava um juiz para São Paulo, porque os poucos juízes de Portugal que ele formava em Coimbra não iam vir para a vila de São Paulo. Mandava um para Salvador, um para Recife, outro para o Rio de Janeiro. Para São Paulo não vinha rei. Ele mandava escolher uma pessoa da cidade para virar juiz. E quem virava em geral o juiz? A pessoa muito boa, ele consertou a parede do vizinho quando caiu, esse aí virou juiz. Muito bem. Este que virou juiz, davam para ele as ordenações do rei. Vinham 3 grossos volumes das ordenações manuelinas, filipinas e alfonsinas. Detalhe, ele não sabia ler. E ele julgava. E muita gente morreu, muita gente ficou presa 40 anos da sua vida aqui em São Paulo, na cadeia. A cadeia funcionava ali no pátio do colégio, debaixo, no subsolo, onde hoje é aquela estrutura remontada do pátio do colégio. Muita gente morreu 40 anos lá, porque um analfabeto pegou uma norma de um livro, fingiu que leu, porque não sabia ler, e falou: por esta lei aqui você vai preso. Por quê? Porque você não acredita em Jesus Cristo, porque você teve amante, porque você roubou teu vizinho. Veja, não precisava nem da lei para falar isso. Ele tem um preconceito médio, que constitui, inclusive, sua vida. Quem roubou, quem tem amante, quem não respeitou o vizinho, não é gente de bem. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Enfim, isso eu não preciso ter uma lei para me falar. Vejam que 350 de 400 deputados que votaram em favor do impeachment, votaram em favor da sua família. E que a sua única mudança é que hoje a pessoa vai dizer: quem não tem amante, bom sujeito não é. Enfim, é só a diferença que tem por lá, né? A pessoa saber quem é a sua amante de ocasião, se eles dividem amante ou coisa assim. Isso é o mundo de Brasília. São Paulo não tem isso. Aqui, o vereador mora na cidade, né? Em Brasília ele viaja. Sim. Aqui é mais honesto. Muito bem. O que eu estou dizendo para todos é que nós temos um quadro no qual esta estrutura, por muitas vezes, fez do direito simplesmente uma ficção. Vocês vão dizer: mas quando o primeiro paulistano alfabetizado começou a saber ler, agora o direito chegou. Meus senhores, no dia em que os 9 vereadores de São Paulo eram analfabetos, eles pegavam a ordenação do reino, fingiam que liam, às vezes pegavam o livro de ponta cabeça e davam uma sentença. No dia que eles aprenderam a ler as ordenações do reino, piorou. Sim, porque no dia que ele era um analfabeto, a pessoa roubou. Você roubou, vai preso. Você matou, vai preso mais ainda. Você tem uma amante? Eu também tenho, mas, enfim, todo homem de bem, pensa esse cidadão horroroso do século XVII, tem uma amante. Então você vai rezar 20 Ave-Marias. Muito bem. Essa pessoa que não sabia ler nada, dava a resposta do senso comum. O pior é a pessoa dar a resposta do senso comum lendo leis. Porque desde lá até hoje, mais ou menos a resposta do senso comum. Pobre
para estar na política, roubou. Então, deixa eu pegar o roubo dele. Rico, já é por natureza que ele tem dinheiro. Então, não é que ele roubou. Ele simplesmente, coitadinho, tinha nesse bolso, tirou, veio do público, pôs nesse bolso. Foi um engano. Meus senhores, e isso acontece todos os dias no mundo. Um negro na periferia com um carro importado é ladrão. Um branco com um carro importado é o seu carro. Eu saio da universidade, está cheio de playboy da universidade bebendo cerveja meia-noite. São branquinhos, bonitos, têm cara de bem-nascidos, etc. e tal. Passam os agentes do Estado, policiais, outros mais, e vêm lá jovens fazendo graça. Alguns, de vez em quando, bebendo demais, pegam uma garrafa de cerveja e tacam no chão e quebram, e faz aquele barulho desgraçado, etc. e tal. Muito bem, são playboys brincando. A mesma cena, no mesmo dia, mesma hora. Meia-noite, na quebrada periferia de São Paulo, 17 negros estão tomando cerveja, estão brincando, gritando alto. Um pegou a cerveja e tacou no chão. Batida policial. Vocês têm droga. E provavelmente acha droga. Só que na batida policial não havida, não existida, na frente da faculdade, achava mais droga ainda. Porque, coitadinho, o pobre conseguiu comprar 5 gramas de maconha. E o rico, 5 gramas de maconha, é o que cai no chão, para o santo. Porque é uma pessoa religiosa também, enfim. Então tem que dar uma coisinha para o santo. Muito bem, meus senhores. O que estou dizendo para todos aqui, se a pessoa taca pinga para o santo e não é um horror, porque tacar maconha é. Enfim, ou estendemos o horror para todas as drogas do mundo, ou não podemos parar na pinga. A pessoa tem até hoje desplano de tacar essa pinga aqui. E vejam, eu conheço bem o que é o racismo paulista, porque eu vejo essas palestras que eu faço aqui na Câmara há tantos anos, e para todos os lugares, e para todo lado. E a pessoa ainda fala, não, mas é que sou uma pessoa muito de Deus, isso aqui é para o santo. Aí um dia eu perguntei para um deles, para que santo é? São Benedito. Eu falei, por que São Benedito? É porque é preto, então preto gosta de pinga. Vejam, se alguém pegar uma garrafa de champanhe e tacar um pouquinho de Chandon, não fala que é para São Benedito. Esse já deve ser para o São Pedro, enfim, porque o São Pedro não vai beber pinga, mas o São Benedito, que é santo de preto, bebe pinga. Veja que é o racismo até na hora de brincar com o santo. É isso. Que eu faço de propósito a pergunta, essa pinga é muito baratinha, de quem é? Para que santo é? É sempre São Benedito. Coitadinho, é o fato de só ter um santo negro na igreja, esse santo sofre as agruras do pessoal. Santo branco já tem outra dimensão. Muito bem, meus senhores. Nós temos aqui, portanto, um quadro no qual o direito hoje rege as nossas relações. E, a partir de um certo momento, não tem mais eleições apenas que as pessoas faziam como queriam. Tem direito eleitoral. No período de transição, houve um período de transição no Brasil. Até então, uma Câmara como a de São Paulo organizava a eleição do jeito que ela queria. Você tem que ter 50 escravos. Eu tenho 52 escravos. Olhava bem e falou, não, mas é escravo nascido até o ano tal. Você não tem escravo nascido até o ano tal, então você não vota. Vai apelar para quem? Para ninguém, porque só tem a Câmara de São Paulo. A pessoa podia pegar um navio, ir até a corte em Portugal, em Lisboa, e dizer, eu tenho 52 escravos, eles falaram que tinha que ser nascido a partir do ano tal, e isso aqui não tinha na lei. Só que para a pessoa descer a serra, pegar um navio, chegar em Portugal, um ano depois, voltar, ninguém nunca fez isso. Então votou quem eles quiseram, e não votou quem eles não quiseram. Ou seja, ganhou a eleição em toda a história do Brasil quem quis. Só que um dia foi surgindo o direito eleitoral. Isso surgiu com a República. Exatamente esta que quebrou com essa expressão nobre colega. Porque enquanto teve nobre colega, teve eleição do jeito que se quis. O dia que surgiu a República, graças a gente como Floriano Peixoto, que mandou dizer, agora ou vocês seguem a lei ou eu passo em cima de vocês, foi exatamente esta a expressão do velho Floriano Peixoto, quem fez a República na prática. O Deodoro da Fonseca, coitadinho, era monarquista que chamaram para proclamar a República. Nesse momento, então, começou a ter o direito eleitoral, que é esta matéria que os senhores aprenderam nesse curso, esta aula magna está dando exatamente o horizonte mais alto sobre essa questão. Começou a haver direito eleitoral. Como é que era uma eleição a partir de agora? Havia uma norma do Estado brasileiro dizendo, a eleição será feita de tal modo, mulher não vota. Continuou a velha tradição, mulher não vota. Isso não votou no Brasil, não votou nos Estados Unidos, não votou na Inglaterra. Metade da plateia que está aqui hoje não votava no século XIX, nem no começo do século XX, que dirá ser votada. Se nem votar podia, que dirá ser votada. Muito bem. Mulher não vota, pobre não vota. Foi assim no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, por todo lugar. Chamava democracia. Pobre não vota, e etc, etc, etc.
negro já vota, porque um ano antes da República tinha sido feita a libertação dos escravos, então o negro, em 1889, já podia votar. Só que aí vinha a armadilha dos Estados Unidos e a armadilha do Brasil. Qual era lá e aqui? Para votar tem que ter título eleitoral. E o negro que saiu da senzala em 1888 e ficou perdido no mato de uma fazenda, nunca o patrão, que até então era seu dono de escravo e virou seu patrão juridicamente, nunca o levou para o cartório eleitoral. Não só o negro, mas também todas as massas pobres. Ele não tinha RG, nem tinha título de eleitor. Resultado, a política começou sendo democrática, a eleição virou direito eleitoral e, mesmo assim, ela ficou controlada por todos os poderosos do Brasil, nos Estados Unidos a mesma coisa, de modo igual. Na Argentina, os caudilhos argentinos. E este fenômeno foi a transição da eleição para o direito eleitoral. Então, entendam, minhas senhoras e meus senhores, nós tivemos eleição, tivemos até regra do rei, do imperador, valia ou não valia de acordo com aquele que aplicava na prática, mas em um momento chega o direito eleitoral, e a partir desse momento, então, o que nós temos? Nós temos, a partir de agora, uma instituição normativa, nós temos direito constituído, só que houve um momento de transição, desde a República até mais ou menos o tempo de Getúlio Vargas, esse tempo que nós chamamos de República Velha, tinha direito eleitoral, mas havia uma estrutura totalmente ainda pré-direito eleitoral, porque havia a eleição na base do coronelismo. Um ministro do STF daquele tempo escreveu um livro clássico, Coronelismo, Enxada e Voto. Por quê? Porque as eleições já tinham direito eleitoral, só que as pessoas controlavam na base do coronelismo. Vocês vão dizer, coronelismo é um fenômeno do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, do país inteiro. Uma pessoa era pobre e morava na fazenda. Um italiano, muitos daqui são descendentes italianos, espanhóis, outros mais. O italiano chegou lá da Europa, muito bem, miserável analfabeto. Chegou aqui no interior de São Paulo, foi trabalhar numa fazenda. Ah, o senhor tem direito, por ser imigrante, a se naturalizar e a votar nas eleições. Nunca alguém disse isso para ele. E se disse, nunca ninguém levou no cartório eleitoral. O resultado, a maior parte da população podia votar e não votou. E mais, todos são obrigados a votar a partir de agora e há uma estrutura de direito eleitoral. Como é que se faz isto? Põe um papelzinho aqui, outro ali, outro aqui. O coronel ficava ali e via o seu empregado pegar a ficha amarela, azul, vermelha, roxa, cada uma era de um candidato. Ele dizia, a sua ficha é amarela. Nunca teve ficha vermelha naquele tempo, era só amarela, azul e roxa. Ou se tinha vermelha, ninguém pegava. A pessoa queria preservar a vida. Muito bem. O que acontecia aqui? As pessoas pegavam a ficha amarela. Muito bem. E se não pegasse a amarela para colocar na urna, o seu coronel, no outro dia de manhã, mandava matar. Desempregava, etc. e tal. E vejam, ele que fosse cortar cana na outra fazenda, só tinha um coronel por grandes regiões, ele tinha que mudar de estado, eventualmente. Muito bem, isto era eleição, porque teoricamente um cidadão pegou a cédula da cor que quis. Não foi o coronel que pegou pela mão dele. O coronel, inclusive, era muito bonzinho, de Deus e da República, ficava de braço cruzado, falava, eu não pego a sua cédula, quem pega é você. Só. Isso foi eleição no Brasil. Tanto que o tempo de Vargas é um tempo escandaloso, por quê? Porque o Vargas disse, isso aqui não é eleição. Isso não pode chamar eleição, isso aqui parece eleição, não é, vamos acabar com isso, foi o tempo da ditadura de Vargas. Tempo esse no qual depois Vargas reestruturou o sistema eleitoral do Brasil contra São Paulo. O senhor sabe muito bem, porque nós aqui tínhamos uma elite política, que era 0,5% da população, que ganhava eleições na base desse direito eleitoral de pegar a fichinha de cor diferente e votar na urna. Graças a isso, qualquer cidade do Brasil tem a Avenida Vargas, menos São Paulo. Que aqui nós defendemos o velho regime, a velha república, contra direitos sociais, contra o Getúlio Vargas, trabalhadores, outros mais. A gente tem nome aqui de gente que foi escravocrata, mas nunca nome de gente que defendeu trabalhadores, ainda que seja ditador. E olha que alguém que seja ditador, a gente tem muito gosto em bater palma para ele, mas ditador que fez CLT, a gente já não gosta. Tem que ser outro tipo de ditador. Muito bem, meus senhores. O que nós temos aqui, é que a gente tem minhocão que tem nome de ditador, mas não ditador com CLT. O que eu estou dizendo para todos aqui é que nós temos um quadro no qual a estrutura de eleição vai ficando uma estrutura de direito eleitoral.
Quem dá aula em faculdade de Direito tem um corte muito simples e eu quero problematizá-lo, porque isto aqui é o meu ensinamento a todos de quando começa o direito eleitoral. Em primeiro lugar, os livros de direito eleitoral dizem muito simplesmente isso. Desde que houve eleição na história da humanidade, houve direito eleitoral. Mentira, já estou explicando para todos que as eleições eram feitas de acordo com a vontade de quem mandava. Tinha eleição e não tinha direito eleitoral. Só que o manualzinho de direito eleitoral fala o seguinte: no Brasil, desde 1889, com a República, a partir de agora não tem eleição do jeito que alguém quer, tem com base no direito eleitoral, no direito. Os senhores já entenderam. Eu concordo que, no papel, haja já direito tratando de eleições desde a República. Só que estou ensinando que houve um longo período de transição no qual esse direito eleitoral não valeu para nada. É o tempo do coronelismo. Só que eu vou mais, meus senhores. Não houve, então, um dia no qual o direito eleitoral começou a valer totalmente. Porque depois do Vargas, nós tivemos lá o Juscelino. Sofreu 3 tentativas de golpe. O Juscelino. Depois nós tivemos as tentativas de golpe contra o João Goulart. E logo em seguida nós tivemos o golpe. Ou seja, aquele que disser que o direito eleitoral valeu um dia no Brasil está mentindo, porque valeu no Brasil, eu vou explicar para todas e todos, em condições como estas. Que tem a ver o poder militar do Brasil com a eleição de Catanduva, minha terra natal. Que tem a ver a eleição de Catanduva a ver com o governo federal? Nada, porque se em Catanduva ganhar a Arena A ou a Arena B, dá na mesma. A pessoa vai fazer carnaval com 5 escolas de samba e vai asfaltar a rua X ou a rua Y. E isso, para um governo militar nacional, pouco importa se asfalta essa rua ou deixa quebrada a outra. Vai pintar a escola de amarelo, de vermelho, pouco importa também. Vejam, eleições municipais em locais que não importam, isto pode ter o direito eleitoral. E onde importa? Capitais, cidades estratégicas, e a ditadura militar fez exatamente isso. São Paulo não teve eleição para prefeito. As capitais do país não tiveram eleição para prefeito. Muito bem, isto valeu até o final da ditadura militar, até 85, 86. E muitos daqui já eram vivos em 85, 86. Eu sei que tem uma molecada que nasceu depois disso, mas a maioria já era viva em 85, 86 e lembra, não se podia votar para prefeito de São Paulo. Eleições municipais. Faz menos de 30 anos que não se podia votar. Então, os senhores não podem dizer que o direito eleitoral, desde a República até hoje, é o que rege a organização política do país. Os senhores vão dizer, mas não existia justiça eleitoral já no tempo da ditadura? Sim. E aí vem a vergonha de um país como o Brasil, que comemora mais de 100 anos da justiça eleitoral, dizendo, justiça eleitoral, há centenas de anos cuidando das eleições do país e da democracia. Meus senhores, era o coronelismo, era a eleição do tempo do Império, negro não votava, só tinha... O que era, então, justiça eleitoral naquele tempo? Era um sujeito que depois que o cara pegava a cédula amarela ou a azul, ele pegava essa urna, virava na frente do coronel e dizia 97 votos para a cédula amarela, 0 para a cédula azul. Esta é a justiça eleitoral. Ela existia. Teve alguém que contou voto. Teve alguém que contou voto na Câmara de São Paulo em 1712. Tinha 46 pessoas que votavam, tinha que escolher 9, os 46 declararam o voto, alguém colocou lá, ganhou o fulano de tal. Este é o juiz eleitoral. Observem que a função judicante eleitoral, eu posso dar para ela 200 anos. Nem por isso tem direito eleitoral a 200 anos. O direito eleitoral surge a partir das condições da própria sociabilidade capitalista. Aí, meus senhores, vem um modelo aqui fundamental para nós. Nós precisamos pensar e problematizar a própria estrutura do Estado. O Estado, em algum momento, virou Estado capitalista. Ele ganhou forma capitalista, ele ganhou uma forma política estatal. O professor Camilo falou do meu livro Estado e Forma Política, é exatamente a reflexão que eu aprofundo e desenvolvo, a pesquisa que avanço, na qual avanço, sobre o entendimento de que o Estado não pode ser visto em todo o sempre como a mesma coisa. Vocês vão dizer, mas não houve alguém que apurou uma eleição em 1712? O Fernão Dias Pais não fez uma apuração eleitoral na Câmara de São Paulo? Fez. Só que isso não é Estado, como é o Estado contemporâneo capitalista. Este Estado contemporâneo capitalista tem que falar que ele é diferente dos donos do poder. Hoje, a justiça eleitoral não pode falar, eu defendo o rico, eu defendo quem votar. Só.
Só que, meus senhores e minhas senhoras, eu estou problematizando esta questão. Nós não temos um dia para a noite claro, pelo qual a gente possa passar um traço e dizer, até aqui teve eleição e não teve direito eleitoral. Neste dia começou a ter, e então reinou a cidadania e reinaram as instituições. Muito pelo contrário, nós temos este período de transição, este vai e vem, estas marchas e contramarchas, de tal sorte, senhoras e senhores, que hoje os senhores estão começando um curso de direito eleitoral, eu posso dizer tranquilamente a todas e todos os presentes que nós temos direito eleitoral. Temos sim. Pessoas ganham eleições, às vezes contra a vontade dos poderes majoritários econômicos, políticos. Tem gente que ganha eleição contra as televisões. É raríssimo, mas tem quem ganhe. Depois não governa. Vejam lá o exemplo do Brizola no Rio de Janeiro. Ele até ganhou uma eleição contra a televisão. Depois ele foi sabotado até o último dia. Para a Glória Paulista, dizendo, está vendo como tem gente morrendo por lá, está vendo como é que morrem no morro, arrastão, etc. e tal. Então, é só bombardear todos os horrores do Rio que São Paulo fica bonita. Depois é só inverter. Enfim, no dia que o Rio tem prefeito bom, é só tacar aqui. Buraco, rua, ciclovia, etc. e tal, horrores paulistanos. Né? A do Rio caiu, mas o problema é a nossa. Né? Porque a nossa foi feita no asfalto, o asfalto não cai. Por enquanto. Então, meus senhores, entendam o que estou dizendo. Nós temos, de fato, um direito eleitoral. De vez em quando ganha alguém contra os poderes hegemônicos, mas, no geral, esse direito eleitoral não se pode dizer 100% que seja lei imparcial. Está misturado ainda com todos os interesses políticos, com todos os interesses do poder econômico, com toda a ideologia média da sociedade, de tal sorte que nós estamos instalados naquilo que fomos, com a novidade institucional, e aqui eu quero dizer uma coisa muito triste e, ao mesmo tempo, muito solene nesse momento. Logo em seguida eu darei um intervalo a todos para voltarmos depois, inclusive, com os debates e reflexões. Mas quero dizer aqui a todos os presentes algo fundamental. Nós, há muito tempo no mundo, brincamos de direito eleitoral e essa brincadeira funcionou. E muita gente acredita. E eu tenho medo de, nos dias de hoje, nós não podermos começar um curso como esse de direito eleitoral imaginando que esta neutralidade, esta institucionalidade seja tão solene e importante a ponto de que os que são indesejados e indesejadas contra o mundo se mantenham por causa do direito. O que estou dizendo para todos é que, para o nível municipal, eu sei que a maioria dos senhores e senhoras aqui trabalham com vereadores, estão trabalhando na própria Câmara Municipal. É muito provável que o direito eleitoral tenha peso em face dos interesses municipais. Muito provável. Os grandes interesses econômicos do país e do exterior não passam por vereadores de câmaras até da maior cidade do Brasil. O problema nosso aqui é se a ciclovia acabar ou a ciclovia se manter, isso aqui não interfere em nada na reprodução da sociabilidade do Brasil. Está igual. Claro, simbolicamente, talvez, num certo outro nível, mas aqui não é o fundamental. Mas o que eu quero dizer para todos é que, na estrutura de uma sociabilidade como a brasileira, Estado periférico no mundo, Estado cuja burguesia, inclusive, não é autônoma, ela é quase dependente de uma burguesia do exterior, Estados Unidos, por exemplo. Questões muito importantes, como, por exemplo, petróleo e outras mais, não são controladas daqui, são de fora. E, eventualmente, quando o direito eleitoral esbarra com isto, o direito eleitoral é fraco. A parte mais fraca do mundo é o direito. Ela não garante politicamente praticamente nada. Os poderes econômicos são muito maiores do que, eventualmente, esses poderes jurídicos. Falo como professor de direito e falo com muita tristeza. O direito serve para muito pouca coisa. Todas as vezes que houve golpe no país e no mundo, foi contra o direito. E o direito nunca ganhou. E toda vez que dentro do direito alguém roubou uma eleição na mão grande, aí não é um caso de agora, é um caso de sempre. Pode ser eleição municipal. Toda vez que alguém flagrantemente cometeu crime eleitoral e o juiz é amigo deste que cometeu o crime, lá perdido numa comarca do interior de Minas, por mais que o outro lado tenha gritado, o juiz é amigo do desembargador do TJ de Minas. No recurso, o TJ confirma a decisão do juiz de Minas. E quem vai falar contra? Vocês vão dizer, o TSE. Sim, mas o TSE tem não sei quantos milhões de processos. Um candidato a vereador em Minas, numa cidade X, o juiz condenou, o Tribunal de Minas condenou, e eles que sabem daquele caso, porque eles estão lá em Minas, e vêm para o TSE para dizer que a condenação do juiz e do tribunal são condenações injustas, e vai recorrer para o TSE. O TSE não tem tempo de cuidar disso, porque o TSE está cuidando, no máximo, de governador, senador e candidatos a presidente da República.
O resto deixa para os tribunais regionais eleitorais, que também, por sua vez, minhas senhoras e meus senhores, confirmam a média do que tem por aí. Ou seja, mediante o direito, eu faço tudo que vai contra o direito. E os senhores têm essa experiência consigo próprios. Os senhores vão dizer, mas isso é em favor de qual partido? Em favor de qualquer partido, ou de todos os partidos, ou contra todos os partidos? Porque as senhoras e os senhores já tiveram a experiência em algum momento, de qualquer partido que os senhores e senhoras sejam, os senhores já tiveram a experiência de dizer, puxa vida, isto que um candidato cometeu e deu crime eleitoral, o meu fez pior e não deu. Ou então, o meu, eu vou inverter, porque assim ninguém lembra do caso, o meu fez só isto, já deu crime eleitoral, o outro roubou na mão grande, o meu roubou na mão pequena, e o meu já deu crime eleitoral, e o do outro não deu nada. Os senhores já tiveram uma sensação de injustiça jurídica na vida. Em algum momento, os senhores já tiveram essa sensação. Vocês não tiveram as grandes, enfim, basta abrir o jornal, para que eu podia abrir o jornal de hoje, que eu não li ainda, mas qualquer jornal que os senhores me deem hoje, vai ter ministro do STF dizendo, esse eu não investigo, aquele eu não investigo. Qualquer um. Eu já sei, inclusive, que juiz faz isso, enfim, ou que ministros fazem isso. Enfim, e estou para dizer que quase todos. Para que não tem que também personificar em gente X ou Y. O que estou dizendo para todos é que esta sensação de injustiça, que todos já viveram em algum momento, ela não é porque faltou o direito, ela é do direito. Porque é um juiz que julga, é um tribunal que julga o recurso, é o TSE que julga o recurso em nível superior. O que estou dizendo a todas e todos é que, mediante o direito, falo não direito. Sempre. E os senhores aprenderão aqui um curso de direito eleitoral, cuja técnica é fundamental, porque eu volto a falar, para a reprodução eleitoral do dia a dia. Os senhores entenderam esta minha expressão aqui do nível das ciências sociais. Para a reprodução eleitoral, ou seja, fazer eleição toda hora, ter candidatos, disputar cargos, etc. e tal, para a reprodução do dia a dia eleitoral, o direito eleitoral funciona e os senhores precisam de um curso de direito eleitoral. Isso está muito claro. Só que para questões extremas e momentos extremos, mais do que o direito eleitoral, volta ainda a viver, volta ainda a valer todo o conjunto de forças, de poderes que submetem às sociedades brasileira e mundial. Não venham também, senhoras e senhores, dizer que nós temos aqui um problema do direito eleitoral do Brasil. Nós temos um problema do direito eleitoral em todas as sociedades do mundo, porque todas são atravessadas e dominadas pelo dinheiro, pelo capital, pelo poder, pela ideologia, pelos meios de comunicação de massa. Isso aqui não é só questão do Brasil, é de todos os países do mundo. No fundo desta desesperança, eu encerro esta primeira parte desta minha aula magna dizendo a todos, há uma esperança, a de que nós não venhamos a reproduzir o mundo de acordo com esta métrica normal, dizendo, tem lei, já está bom, de que nós possamos, então, esclarecer melhor, conscientizar melhor, politizar melhor nossa própria visão, para fazer com que algo de representação do povo e algo politicamente melhor possa sair, não disso que aí está, do papel da lei apenas, mas possa sair destas massas e destas movimentações e desta força viva de todos que vivem explorados, oprimidos e sofridos nesta mesma sociedade nossa. Um intervalo e volto em sequência. Obrigado. Camilo. Busca um cafezinho.